Muitos acreditam que o livro de São Cipriano é o ápice da magia negra e o detentor dos segredos mais terríveis do inferno. Mas a verdade histórica que o Vaticano guarda em seus arquivos secretos, as 7 chaves, é que a capa preta é apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e nefasto, pois durante a Idade Média e a Renascença existiram grimórios tão blasfemos e perigosos que a simples posse de uma página solta era o suficiente para condenar uma família inteira à fogueira da Inquisição sem direito a julgamento. E se você acha que conhece a escuridão, prepare-se para ouvir sobre o primeiro e mais temido desses livros, conhecido como o Grand Grimoire ou o Dragão Vermelho, uma obra que a Igreja Católica considerou por séculos como a maior ameaça à cristandade. Não por causa de seus feitiços simples, mas porque ele contém o ritual exato e detalhado para invocar Lucifuge Rofocale, o primeiro-ministro do inferno, e fazer um pacto formal com ele. E diferentemente de outros livros que tentam disfarçar a magia com orações cristãs, o Grand Grimoire é direto e brutal, exigindo que o mago utilize uma vara de amendoeira brava, cortada com uma faca jamais usada, embebida em sangue de um sacrifício específico. E o terror que esse livro causava era tão grande que dizia-se que ele era inquebrável e que não podia ser queimado por fogo comum, pois suas páginas eram feitas de pele de crianças não batizadas. Uma lenda que serviu para aumentar ainda mais a sua fama maldita e o perigo real deste livro. Reside na sua promessa de controle absoluto sobre os demônios, onde o mago ameaça as entidades com o nome de Deus, forçando-as a obedecer o que é considerado pelos teólogos como a arrogância suprema e o caminho mais rápido para a danação eterna, pois, ao tentar escravizar o mal, o homem inevitavelmente se torna escravo dele, e as cópias originais deste livro são tão raras que muitos ocultistas acreditam que o verdadeiro original está escondido sob a Basílica de São Pedro, não para ser protegido, mas para proteger o mundo do que aconteceria se suas instruções fossem seguidas à risca por alguém com poder suficiente para abrir os portões que ele descreve, portões que, uma vez abertos, talvez nunca mais possam ser fechados. Se o Dragão Vermelho é a arma para o pacto, o segundo livro da nossa lista proibida é a ferramenta para a corrupção total do dia a dia, conhecido como Grimorium Verum, ou o Verdadeiro Grimório, publicado supostamente em 1517 por um tal de Alibek, o egípcio. E este livro é considerado por muitos estudiosos do ocultismo como um dos mais sujos e práticos manuais de magia negra já escritos, superando em muito a capa preta em termos de malevolência, pois ele ignora quase completamente as hierarquias celestiais e foca exclusivamente na trindade profana de Lúcifer, Belzebu e Astarote, entregando ao leitor os selos e as assinaturas espirituais dessas entidades com uma precisão cirúrgica, e o que fez a Igreja perseguir esse livro com uma fúria inigualável foi a natureza dos seus rituais, que misturam o sagrado e o profano de forma grotesca, exigindo que o mago recite missas católicas de trás para frente e utilize hóstias consagradas roubadas para alimentar espíritos familiares, criando uma inversão satânica dos sacramentos que deixava os inquisidores em estado de choque. E o Grimorium Verum é famoso por ensinar a confecção de ferramentas mágicas macabras, como a faca de cabo branco e a faca de cabo preto, que devem ser temperadas em suco de ervas venenosas e sangue de toupeira sob a luz da lua minguante, e ele detalha feitiços para causar doenças invisíveis, para fazer inimigos dançarem até a morte por exaustão, e para dominar a vontade de qualquer pessoa através de simpatias que envolvem partes de cadáveres. E é dito que este livro tem uma vontade própria
e que ele tende a desaparecer das estantes de quem não o utiliza ou a causar acidentes domésticos graves para aqueles que o desrespeitam, funcionando como um objeto amaldiçoado que traz a ruína para a casa onde habita, a menos que seu dono tenha um pacto firme com as entidades que o livro descreve, transformando a leitura em um risco de vida real. Mas talvez o mais perturbador de todos os livros proibidos seja aquele que não foi escrito por um bruxo renegado ou por um pagão distante, mas sim por um homem de dentro da própria igreja, um clérigo alemão do século XV que compilou o infame Manual de Munique de Magia Demoníaca, também conhecido como o Manual do Necromante, e diferentemente de outros grimórios que fingem buscar a sabedoria divina ou a ciência dos anjos, este texto é descaradamente focado na invocação de demônios para fins egoístas e cruéis, ignorando completamente a salvação da alma e focando apenas no poder terreno, o que o torna uma anomalia histórica aterrorizante. E o foco principal deste manual é a necromancia, a arte de se comunicar com os mortos e controlar espíritos para obter informações e favores. E ele descreve rituais complexos para criar o Espelho de Lilith, um objeto capaz de mostrar qualquer lugar do mundo e revelar segredos escondidos no passado ou no futuro. Mas o preço para olhar nesse espelho é a sanidade do observador, que muitas vezes é assediado por visões de pesadelos que não param mesmo quando ele fecha os olhos. E o Manual de Munique também é especialista em magia de ilusão, ensinando como fazer um exército parecer maior do que é, ou como fazer um castelo parecer estar em chamas para aterrorizar inimigos, mostrando que a magia descrita ali tinha aplicações militares e políticas, e o fato de ter sido escrito em latim eclesiástico perfeito sugere que a corrupção demoníaca havia se infiltrado no coração dos mosteiros medievais, o que justificava a paranoia da Inquisição e a queima sistemática de bibliotecas inteiras na tentativa de apagar esse conhecimento que transformava padres em feiticeiros e monges em servos das trevas, provando que o mal não respeita batinas ou crucifixos e que o conhecimento proibido é uma tentação à qual até os homens de Deus podem sucumbir. Ao olharmos para esses três monumentos da literatura ocultista, o Grand Grimoire, o Grimorium Verum e o Manual de Munique, entendemos que o livro de São Cipriano é apenas a face mais popular e folclórica de uma tradição muito mais antiga e perigosa. Uma tradição que a Igreja tentou desesperadamente erradicar através do fogo e da tortura, mas que sobreviveu nas sombras copiada à mão por séculos, passada de mestre para discípulo em sussurros. E a razão pela qual esses livros eram queimados não era apenas superstição medieval, mas um medo genuíno de que o conteúdo dessas páginas pudesse desestabilizar a realidade, pois eles lidam com forças que a mente humana não foi projetada para compreender, e que, uma vez convidadas para entrar em nossa dimensão, não aceitam convites para sair. E hoje, com a internet e a facilidade de informação, muitos desses textos estão disponíveis a um clique de distância, mas os ocultistas sérios alertam que ler um grimório em PDF não remove a carga energética negativa que ele carrega e que as palavras de invocação têm poder mesmo quando pronunciadas por curiosidade ou ceticismo, e talvez a maior vitória dessas entidades não seja fazer com que você acredite nelas, mas fazer com que você ache que pode brincar com seus nomes sem sofrer as consequências. E enquanto os originais de pele humana e tinta de sangue apodrecem em cofres secretos ou viraram cinzas em praças públicas, o espírito desses livros continua vivo, esperando apenas uma mente imprudente e um coração
ambicioso para abrir a porta novamente e dar continuidade ao ciclo de pactos e perdição que começou há milênios. E a pergunta que fica para você que chegou até aqui é se a sua curiosidade vale o preço que esses guardiões cobram. Pois ao olhar para o abismo desses textos antigos, lembre-se da frase de Nietzsche de que o abismo também olha para você. E no caso desses grimórios, ele não apenas olha, ele sorri e estende a mão, convidando para uma dança eterna nas chamas do conhecimento proibido.